Graça e paz, meus amados, aqui Pastor J, trazendo mais uma explanação de um texto da Palavra de Deus para abençoar seu coração, para fortalecer a sua fé. Hoje o texto que nós escolhemos meditar nele se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. O prefácio desse texto, nós vamos ver lá no capítulo 1 o seguinte: a aflição de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação e ele sofria por isso, com medo do seu filho na fé, Timóteo, se afastar dos caminhos do Senhor ou se desviar, porque não abrir mão da fé. Para aqueles que não sabem, em um determinado momento da história, o Espírito Santo ministrou aos líderes da igreja, e os líderes da igreja foram até o apóstolo Paulo e disseram: olha, há uma necessidade de se anunciar o Evangelho em outras regiões, e Paulo começa a partir daí a realizar as suas 3 viagens missionárias, 3 viagens missionárias. E o que acontece? Na sua primeira viagem missionária, ali pela região da Turquia, a cidade de Derbe, de Listra, o apóstolo Paulo, em uma das suas ministrações, se encontra com o jovem Timóteo, que se converte, que reconhece a Jesus como seu Salvador, que entende que Jesus de fato é o Messias. O jovem Timóteo, que era um jovem que já vinha sendo educado na fé, por sua avó Lóide, por sua mãe. Enfim, ele reconhece a Jesus, ele tem uma experiência com Deus e agora ele começa a servir ao Senhor. E o apóstolo Paulo então pega esse jovem e leva com ele para a segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária, ele começa a ser um ajudante do apóstolo Paulo, ele começa a ser um representante de Paulo diante das congregações, ele vê como as coisas funcionam dentro da igreja, ele vê como o Senhor levanta a liderança da igreja de Éfeso, e aí chega um determinado momento onde ele estará à frente do ministério para cuidar também da igreja do Senhor, sendo um dos representantes do apóstolo Paulo em uma determinada região. Porém, Paulo tem uma preocupação muito grande, porque os desafios do ministério são grandes, não só para pastores e líderes, mas para todo aquele que serve ao Senhor, para todo aquele que cumpre a sua missão como um verdadeiro evangelista, que entende o chamado do Senhor para a sua vida. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele começa a dar algumas orientações ao seu filho na fé, Timóteo. Ele vai dizer: tu, pois, meu filho, no capítulo 2, versículo 1, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. E eu quero me ater rapidamente no versículo 3, onde o apóstolo Paulo usa a figura de um soldado. Todos nós precisamos entender que nós, de fato, estamos em uma guerra, e a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos alistados nesse grande exército do Senhor Jesus. E o soldado ele tem algumas peculiaridades que fazem parte da sua formação, do seu treinamento. Então o apóstolo Paulo tinha medo que Timóteo se afastasse dos caminhos do Senhor, que ele esmorecesse na fé diante das adversidades. Então ele traz à memória dele: sofre comigo, pois, as aflições, como um bom soldado de Cristo. Lembrando a Timóteo: ei, Timóteo, você é um soldado. E um soldado, ele, dentro das suas características, a primeira coisa que nós podemos lembrar e meditar um soldado ele não tem dificuldade em receber ordens,
em acatar ordens, em obedecer, em reconhecer a autoridade. Toda pessoa que tem dificuldade em reconhecer a autoridade, dificilmente ele vai conseguir se manter firme na fé, porque Deus está constantemente levantando homens e mulheres, sobre nossas vidas, com autoridade sobre as nossas vidas, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família. Sempre teremos alguém a qual nós devemos nos subordinar, como se fôssemos, no caso, uma submissão, uma missão a qual eu sou submisso a ela. Então, a primeira característica de um bom soldado de Cristo é que ele reconhece a autoridade e que ele é submisso. Amém? E Paulo está dizendo isso para o seu filho: meu filho, sofre, ainda que seja difícil se submeter, ainda que seja difícil reconhecer, é importante, porque você é um bom soldado de Cristo. Se você não o fizer desta maneira, você corre o risco de esmorecer na fé, de enfraquecer na fé, você corre o risco de se afastar dos caminhos do Senhor. A segunda coisa é suporta as dificuldades. Todo soldado, ele suporta as dificuldades porque ele sabe que a vida do soldado em meio à guerra não é fácil. Tem gente que acha que evangelho é mar de rosas e corre o risco de se frustrar, de se decepcionar e abrir mão daquilo que Deus tem para ele. Então aprenda a ser submisso, a reconhecer a autoridade, aprenda a suportar as dificuldades como um bom soldado de Cristo. Esteja preparado, caso for necessário, para perder tudo, mas não abra mão de servir ao Senhor e de ser fiel ao Senhor. Amém? A outra coisa é: evita os embaraços da vida. Um bom soldado, ele evita os embaraços. Ele não se corrompe com as coisas deste mundo. Ele busca ser fiel em tudo, em todas as áreas. Ele sabe que esse tempo está acabando, que esse tempo vai acabar. É rápido. Ele sabe que ele precisa ser um exemplo para a sociedade, para a família, para os demais irmãos, para os demais soldados. Ele sabe que a sua prioridade é o reino de Deus. Características de um soldado: submissão, suportar as dificuldades, evitar os embaraços da vida. A outra coisa é que o soldado ele sempre engrandece, ao seu comandante. E o nosso comandante, o nosso general, ele é Cristo, amém? E o soldado ele vai engrandecer ao Senhor. Ele reconhece que a salvação vem dele, que ele tem a bagagem necessária para o direcionar em meio à guerra, as estratégias certas para vencer. Como um bom soldado de Cristo, entenda, você precisa engrandecer ao Senhor Jesus em tudo. É dele que vem a nossa salvação, É dele que vem a palavra de comando, e essa palavra ela está conosco todos os dias, palavra de sabedoria, palavra poderosa. Então aprenda a engrandecer a Jesus. Pensa no exército como um todo, Além de confiar no seu comandante, de engrandecê-lo, um bom soldado de Cristo pensa no exército como um todo. O que é pensar no exército como um todo? É entender que não é só eu, somos nós, e nós vamos alcançar a vitória juntos. Se alguém estiver ferido, eu estou ali disposto a resgatar o soldado ferido, a ajudá-lo, para que juntos alcancemos o nosso alvo, o nosso objetivo. O apóstolo Paulo estava preocupado com seu filho na fé, e ele então lhe dá algumas diretrizes. Meu filho, saiba, você é um soldado. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para meditar com vocês nessa semana, em mais um vídeo. Entenda que você é um soldado de Cristo e você precisa ter algumas características que são concernentes de um soldado de Cristo. Em nome de Jesus, seja fiel a Deus e não abra mão dessas características. Se está faltando alguma coisa, peça ao Senhor que Ele te dá de bom grado. No nome de Jesus.
Um forte abraço.